Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal A Luz da Escritura e meu nome é Ailton. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês e vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui da alegria. A gente tem sempre aquela esperança renovada, né? E eu vou falar sobre um grande rabino, o rabino Yitzhak Kaduri, que já faleceu. Ele era um rabino, né? Um rabino judeu, nascido no Iraque, ok? Ele deixou muitas mensagens, muitas coisas, mas ele era um homem que falava pouco. Ele era uma pessoa que vivia muito calado, né? Falava pouco. Ele só falava bastante quando ele estava dando aulas, falando da escritura, assim. Aí ele falava bastante. E ele deixou algumas mensagens, fez algumas previsões tremendas. Eu vou ler aqui para vocês, inclusive uma delas. Ele previu um tsunami 2 semanas antes de acontecer. Presta bem atenção por aqui na tela. Olha bem. Profecia de 40 anos do rabino Kaduri. O nome dele, Yitzhak Kaduri. Crise nos governos ao redor do mundo. Indica a chegada do Messias ou estamos perto da redenção, tá? Então presta bem atenção no texto base. Olha o que fala o texto base aqui. E no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, um reino que não será transferido para outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, mas durará para sempre. Está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 44. Ok? Então, esse é o reino de Deus que será estabelecido através do seu Messias. Através do grande rei Messias será estabelecido o reino de Deus para sempre. E todos os outros reinos serão subjugados. Os poderes mundanos, os poderes dos homens, da corrupção, seja lá do seu sistema de governo que for, certo? Todos serão subjugados pelo poder da mão divina, ok? Uma mensagem enigmática transmitida por um cabalista, um grande cabalista, né? Renomado, certo? Assumiu um significado poderoso, pois se tornou aparente que era uma mensagem verdadeiramente profética sobre as condições antes da redenção final. Olha que maravilha, certo? Então vamos ver como estará o mundo antes da redenção final. Estamos caminhando e tem mais um vídeo depois que eu vou falar sobre uma coisa de arrepiar, tá bom? O rabino Yitzhak Kaduri, eleições sem governo. Ele falou, ele avisou. Na época ninguém entendeu. Eleições sem governo não tem como. Quando tem eleição, alguém vai ganhar. Não, tá? Olha em Israel, 4ª eleição e não conseguiu definir um governo. Tá bom? Quando o rabino Eliyahu Merav era jovem, ele começou a buscar o seu caminho para servir a Deus. Essa busca o levou à corte do rabino Yitzhak Kaduri, que era iraquiano de nascença, né? O rabino cabalista de Bagdá, lá no Iraque, conhecido por sua devoção absoluta, o Rabi Kaduri era um estudioso da Torá, a escritura sagrada, né? Altamente respeitado, mas como um cabalista notável, ele era muito procurado, tá? Aqui a tradução bota amuletos, mas não é assim não, tá? Para as pessoas receberem bênçãos, queriam bênçãos, né? Então ele era muito procurado. Isso é normal, todos os rabinos, as pessoas buscam e pedem a sua bênção, né? Na Igreja Católica também tem esse costume, a pessoa pede a bênção do padre, né? Já vi muitos evangélicos também pedem a bênção do pastor, isso é normal. Você chega para aqueles homens que são a liderança e pede as suas bênçãos, né? Isso é normal. Ele ganhou uma reputação de presciência depois de prever um terremoto e tsunami no Oceano Índico de 2004, 2 semanas antes de ocorrer. Olha bem, 2 semanas antes de ocorrer ele falou que ia ter o tsunami. Muitos não acreditaram e foram surpreendidos, né?
O Rabino Yitzhak Kaduri era conhecido por sua reticência e reserva, raramente falando mais do que algumas palavras por vez, a menos que fosse uma lição de Torá, fosse dando aula sobre a escritura, ok? Esse aqui, ó, é o Rabino Elial Merav, tá bom? Que foi aluno e amigo do Rabino Yitzhak Kaduri, tá? Um senhor com idade bem elevada, né? O Rabino Yitzhak Kaduri falou muito pouco, então foi muito importante entender exatamente o que ele pretendia. Disse o Rabino Merav ao Israel 365 News, que é um jornal que fala sobre escritura sagrada, sobre profecias em Israel, né? Um dia ele estava respondendo a perguntas e alguém perguntou quando o Mashiach, o Messias, né, chegaria e se havia sinais que precederiam sua chegada, ok? É normal as pessoas perguntarem isso para todos os líderes, né? Para todos os líderes, tem amigos pastores, as pessoas perguntam, né? Quando vai vir Jesus? E quando não é cristão, pergunta da chegada do Mashiach, é assim, entendeu? Isso é normal, porque o ser humano ele sempre anseia em saber as datas, o tempo certo, né? O Rabino respondeu, quando haverá eleições, mas não haverá governo. Quem entendeu na época? Ninguém. Não tem como, eleição, alguém ganha, certo? E ele previu que ia ter eleição e não haveria vitorioso. É o que está acontecendo em Israel agora. 4 eleições, não houve um vitorioso. Tá? O Rabino Merav observou que na época essa declaração era muito confusa, parecia contraditório, disse o Rabino Merav. Como se poderia haver eleições sem governo? Ninguém entendia, né? Não tinham passado essa experiência antes, né? Se houver eleições, haverá um governo. É simplesmente assim que as coisas funcionam. Ninguém o entendeu na época, mas é realmente assim com a profecia. Você não entende até que aconteça. Imagine o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, fazendo as profecias de agora, do final dos tempos. Quem entendeu na época? Ninguém. Garanto que muita gente chamou de loucos. Ele é louco que ele está falando, certo? E hoje nós sabemos o que ele estava falando. Por mais estranhas que as coisas sejam, percebi que era precisamente a situação que o Rabino Kaduri descreveu há 40 anos. Olha bem o que está acontecendo agora. Disse o Rabino Merav, observando que os israelenses acabaram de ir às urnas para a 4ª eleição. Olha bem, a 4ª eleição em menos de 2 anos, quando um tzadik é um termo hebraico para dizer um justo, um homem santo, né? Um homem santo, aqui está traduzindo como santo, mas também é justo, né? Ele fala, né? Ele não está se referindo a um único evento ou algo que afete uma ou apenas algumas pessoas. O Rabino Kaduri estava prevendo eventos que impactariam todo Israel e, de fato, o mundo inteiro, tá bom? É como a gente fala, né? O próprio Jesus não falou isso? Olha para a figueira e veja os seus ramos, se estão tenros. Se estão tenros, estão o quê? Para produzir. Chegou a redenção final. Então ele está falando o quê? O próprio Jesus falou, olha para Israel. Quer saber os tempos? Se estão próximos ou não, olha para Israel. Tá certo? Ali é um termômetro. É um termômetro. Olha o que está acontecendo. Olha tudo como é que está. Como está se desenvolvendo. E você sabe exatamente o tempo, se está próximo ou não. Certo? O próprio Jesus também falou isso. Então, um termômetro para nós todos. O que estamos vendo é maravilhoso, né? Quando o Rav Kaduri, Rav é uma abreviatura, né, para rabino, certo? Rav Kaduri disse que haveria eleições e nenhum governo. Olha bem, há 40 anos, né? Parecia estranho,
mas parecia razoável que, após um turno das eleições, nenhuma coalizão seria formada. É exatamente o que está acontecendo. Netanyahu não consegue fazer uma coalizão para poder governar Israel. As eleições de Israel é diferente das daqui. Então, não conseguiram ainda eleger ninguém. Ele permanece no poder lá, porque é um combinado, mas na verdade não houve ainda ganhador da eleição, certo? Mas o que está acontecendo é exatamente o que ele disse, o que o Rabino Kaduri disse. Há 40 anos, hein? Houve eleições e mais de 2 anos depois não existe governo ainda. Mais de 2 anos que Israel está basicamente sem governo. É uma comissão que está ali até que um governante seja eleito, né? Alguém poderia imaginar uma eleição após a outra sem um governo? Ninguém, fala a verdade. Ninguém imaginaria que isso seria possível, está acontecendo. Profecia verdadeira. O Rabi Merav enfatizou que essa é a experiência da profecia no momento da profecia, quando é dada em Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh quer dizer o Espírito Santo, né? É aqui, ó, o Espírito Santo ou inspiração divina, certo? A mensagem parece improvável, mas quando realmente se concretiza, ela se manifesta de uma maneira totalmente inesperada. O Rabi Kaduri era um homem santo, um homem justo, né? Em um grau que o homem comum não consegue entender. O Rabi Merav declarou: portanto, era impossível entendê-lo inteiramente no momento em que ele falou. Ninguém imaginava, né, uma coisa dessa. Também é devido à sua sagrada influência que fui capaz de me lembrar dessa única declaração depois de 40 anos se passaram. O Rabino Merav observou que muitos governos ao redor do mundo estão passando por crises de liderança, olha, até o Brasil, certo? Um golpe em Mianmar, nós tivemos aí, né, aconteceu. Israel ainda sem governo estável. Um golpe recente que levou à prisão domiciliar de um príncipe jordaniano e a falta de fé nas eleições dos Estados Unidos, apenas para citar alguns. Tá certo? Pergunta ao Rabino Kaduri a pergunta ao Rabino Kaduri era sobre o Mashiach, o Messias, que incluirá o mundo inteiro, toda a humanidade. Portanto, a resposta em relação à crise de governo também foi universal, abrangendo toda a humanidade. Esta é também a mensagem da doença chinesa que afetou toda a humanidade. Como chegamos a tal condição? Rabi Merav perguntou: o objetivo principal de todo político é permanecer no poder. Vai contra a natureza deles querer fazer uma segunda campanha. O que está acontecendo agora na política israelense não é apenas sem precedentes, é contra-intuitivo. Quer dizer, uma coisa que nunca aconteceu e nunca imaginavam que seria possível acontecer. A polarização sem solução à vista, não apenas em Israel, mas em muitos lugares ao redor do mundo. Todo mundo odeia todo mundo. Não há razão ou lógica para o que está acontecendo. Vai haver então esse tempo de mudança. Estamos tendo agora, né? O Rabino Merav enfatizou que tempos de limbo, quando o governo está em equilíbrio, são tempos em que grandes mudanças são possíveis. Isso é chamado, na tradição judaica, de Et Ratzon, que é o tempo da vontade. Quando os homens podem mudar de direção para seguir o Eterno, Hashem quer dizer o nome, que é o Eterno, né? Mais de perto. Este é um momento de arrependimento.
cada um de sua maneira. Arrependimento não significa tornar-se repentinamente religioso, não. Tem muita pessoa que acha que frequentar a religião significa que está santificado. Não, não é isso, tá? Tem muita gente dentro da igreja que não está santificado. Então, santificar-se na palavra do Criador, separar-se para o Criador, se isolar das contaminações mundanas, dos pecados do mundo, dos prazeres do mundo, certo? Se isso significar, olha aqui o que ele explica, fumar 19 cigarros por dia ao invés de 20, que tem pessoa que acha isso aí, não, eu diminuo, já estou santo, tá? Ou dar $1 de caridade por dia, ou algo enorme, como se abster de falar mal do próximo. Cada passo em direção ao eterno traz a redenção mais perto. Se você se esforçar, cada diminuição, cada passo que você avançar, é muito importante, né? Para o indivíduo e para o mundo inteiro, vem da alma, cada homem a seu modo. Existem pessoas que deixam todos os maus costumes de uma vez só, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vai deixando gradativamente, mas deixa. Então, faça aquilo que você consegue fazer, mas faça. Tome a iniciativa, né? Depois de seu tempo com o Rabi Kaduri, o Rabino Merav continuou em seu serviço, tendo grande inspiração nos ensinamentos do Rabino Nachman de Breslov, muito antigo, né? Um grande sábio antigo, um mestre racídico do século XVIII que enfatizava a fé e a meditação na palavra, claro. O Rabino Kaduri faleceu em 2006, olha bem, com 108 anos de idade, deixando o Rabino Merav ponderando o significado de sua mensagem enigmática. Por 40 anos, a política em Israel seguiu seu curso natural. E hoje, a política em Israel está totalmente indefinida. Tá bom? 4 eleições e não conseguiram definir um governante. Do jeito que foi previsto. E existem outras previsões semelhantes antes dele ainda. Então vê que isso é um grande sinal em Israel para alertar o mundo. Estamos próximo da nossa redenção. Estamos próximo da chegada do grande reino de Deus. Só que antes da tempestade, certo? Antes da bonança vem a tempestade, certo? Então temos que nos preparar para a tempestade, porque depois virá grande bonança, nossa redenção eterna. Amém? Então tá aí uma grande profecia, um motivo de alegria, momentos de felicidade estão nos acercando, está chegando o momento. E se Deus quiser, vai ser bem rápido. Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Fica com a gente aí até o próximo vídeo. Próximo vídeo vou tentar mostrar uma coisa aqui sobre Anon. Tá? Você sabe o que é Anon, né? Então vou mostrar uma coisa muito importante para você, tá bom? Sinais do final. Shalom, forte abraço e até o próximo.